Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Mari e na aula de hoje falaremos um pouco sobre as causas da Primeira Guerra Mundial. Mas, antes de iniciarmos o conteúdo, já deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos à aula. Galera, vamos iniciar questionando por que será que essa guerra levou esse título de Primeira Guerra Mundial. Lembrando que no início que aconteciam os conflitos, ela era chamada de a Grande Guerra. Só levou esse título de Primeira Guerra Mundial após a Segunda Guerra Mundial. Então, por que Primeira Guerra Mundial se os conflitos ficaram restritos ali no continente europeu? Motivo, galera, é que apesar do continente dos conflitos serem ali, a maior parte do mundo foi afetado pela essa guerra, por isso, Primeira Guerra Mundial. Outra questão que é muito importante a gente ressaltar é que todas as grandes potências da época participaram da guerra. Japão, Estados Unidos, Hungria, França, Inglaterra, dentre outras. Outra coisa, mesmo antes dos conflitos ter dado início, a rivalidade entre aqueles países era tremenda, devido serem países que estavam se industrializando na época. Então, eles estavam sempre à procura de mercado consumidor, matéria-prima, e isso causava essa rivalidade entre eles. Um dos pontos uma das principais causas que trouxeram essa guerra, que causaram essa guerra, foram nacionalismo e imperialismo. Nesse período, em 1871, a relação entre a Alemanha e a França foi marcada aí pela Guerra do Franco-Prussiano, que foi uma guerra em disputa de um território rico em minério, carvão, ferro, que era muito importante para a França. A Alemanha vence essa guerra e aí cresce ainda mais a rivalidade entre os países. A Alemanha, além de ter tido esse problema com a França, ainda tinha problemas com a Inglaterra, devido à industrialização alemã ao longo do século XIX. Junto com esse crescimento na industrialização alemã, vinha aí também a rivalidade entre esses dois ingleses e alemãos. Havia também sentimento nacionalista entre outros povos, como a Rússia, a Eslováquia, a Sérvia. Esses povos, eles eram parcialmente dominados pelos germânicos e eles, logicamente, queriam sua independência. Vinha aí o imperialismo. O que era o imperialismo? Era disputa entre as potências industrializadas da Europa, principalmente França e Inglaterra. Estava aí sempre na disputa de território da África eram mais visados por eles, porque era rico em minério de ferro, carvão, e eles estavam sempre à procura de mercado consumidor, matéria-prima, mão de obra barata. E cada vez mais a gente vê mais países aí entrando nessa jogada de imperialismo. E quanto mais se aumenta quanto mais se tem país industrializando, mais aumenta a procura de território, matéria-prima e aumenta ainda também, junto com tudo isso, a rivalidade entre os países. E essa procura vai sempre aumentando, para que cresça e se desenvolva aí a economia desses países. Os países europeus, eles já estavam desde já prevendo
uma guerra. Eles estavam sempre se preparando, se armando. E esses países estavam muito bem armados, preparados mesmo para uma grande guerra. Eles, nessa preparação, eles resolveram aí criar uma política de aliança, que era, né, 2 grupos. Cada grupo ficava aí os países que tinham interesses em comum para se defender e se ajudar se caso necessário fosse. Primeiro tivemos a Tríplice Aliança, que era formada pela Alemanha, Hungria e Itália, que entrou bem depois. A Itália entra nessa Tríplice Aliança em 1915. Lembrando que bem mais tarde a Itália muda de lado. Do outro lado, tivemos a Tríplice Entente, que era formada pela França, Inglaterra e Império Russo. De um lado tinha a Alemanha, a Tríplice Aliança, tinha a Alemanha, a Itália e Áustria-Hungria, que tinham interesses em comum nos territórios, né? Nas disputas de território. Do outro lado, que tinha a Tríplice Entente, que era formado pela França, Inglaterra e Império Russo. A França e a Inglaterra tinham interesses, ou seja, tinham um inimigo em comum que era a Alemanha. Lembra? A Alemanha vence a Guerra Prussiana, vence a França. A Inglaterra e a Alemanha se estranham devido à industrialização da Alemanha, estava bem desenvolvida na época e causava certa inveja na Inglaterra. O Império Russo resolve apoiar a Inglaterra e a França, ficar do mesmo lado, porque ele depende de produtos industrializados tanto da França quanto da Inglaterra. Pois bem, pessoal, esses países preparados para uma guerra, tá como se fosse um barril de pólvora que bastasse só uma faísca para que tudo isso para o ar. Então, para acontecer uma guerra, faltava um estopim. E a gota d'água para que tudo isso acontecesse foi o assassinato do arquiduque do Império Húngaro, Francisco Ferdinando, que foi assassinado junto com sua esposa lá na região dos Balcãs. Foi assassinado pela Mão Negra, que era um grupo de terroristas da época. Após o assassinato, o Império Húngaro manda vários recados, várias mensagens para a Sérvia, cobrando justiça, querendo que os assassinos do seu arquiduque fossem presos, né? E torturados, ou seja, lá, que pagasse pelo crime que cometeram. Só que nada aconteceu. Aí, no dia 28 de julho de 1914, o Império Húngaro declara guerra à Sérvia. E aí tudo se começa. Pessoal, essa guerra foi uma guerra fechada, uma guerra travada. Como assim? Tivemos ataques aéreos, que foi a primeira vez que o avião foi utilizado como instrumento de guerra. Tivemos ataques marítimos, né, com o uso de submarino e tudo mais. Submarino era utilizado para afundar navios do inimigo. Tivemos ataques terrestres, né, com tanques de guerra, tudo instrumento com alto poder de destruição. Tanto que tivemos mais de 10 milhões de mortos nessa guerra. E o desfecho dessa guerra e as consequências a gente vê em uma outra aula. Eu fico por aqui. Desde já agradeço a companhia de vocês e espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Se gostaram, deixe um comentário. Se não gostaram, deixe um comentário, a sua crítica construtiva e deixe sugestões. Até mais. Um beijo no coração de cada um de vocês.